Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Verso 1 diz assim, 1 Coríntios 2, 1: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Deixa aberto aí, fecha apenas os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor, cônscios da nossa pequenez, da nossa insignificância, da nossa miserabilidade, diante da Sua glória e da Sua graça. Rogamos a Ti que use de misericórdia conosco mais essa vez, enviando-nos o Teu Espírito, derramando sobre nós Sua graça, gloriosa e abundante. Não nos deixa secos, frios e indiferentes, ante a Sua palavra e a Sua presença santa. Conduz esse culto, Senhor, ilumina aquela cruz bendita e dá a nós o significado e a profundidade do que ali aconteceu, para que o Seu reino avance, para que o Senhor receba glória para si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. Presta atenção aqui, irmãos, no que nós vamos ouvir aqui, essa noite. Eu quero falar com vocês essa noite sobre a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, o coração do Evangelho, o coração da nossa fé, a razão da nossa fé. Eu gostaria que todos vocês prestassem muita atenção. Se dissermos que somos cristãos, como dizemos que somos, temos a obrigação de conhecer a fundo o significado da cruz de Cristo. E é notável, impressionante ver que a maioria dos cristãos são ignorantes quanto à cruz, quanto à obra que Deus realizou através do Seu Filho naquele madeiro. Conheci pessoas que estavam há 5, 6, 8, 10, há 15 anos em uma igreja e não sabiam, durante 15 anos, não sabiam porque Cristo havia morrido na cruz. Isso é um escândalo. Nós não podemos aceitar isso. Se esse é o coração do Evangelho, é onde se desdobra toda a nossa fé, e eu quero convidar você a conhecer a cruz de Cristo. O texto que eu li foi escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta aos crentes e à igreja de Corinto. Ele fundou essa igreja na sua segunda viagem missionária. Ele ficou ali em Corinto 18 meses plantando uma igreja. Essa cidade ficava ali na Grécia, e era um dos centros de discussões filosóficas, onde estava ali estabelecido o templo de Afrodite, onde milhares de prostitutas cultuais se reuniam em um culto a essa deusa. Estava na terra da filosofia, do saber. Então, quando ele escreve essa carta a eles, dizendo da época que teve lá com eles, ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, quando estive aí da primeira vez, nos 18 meses que eu passei aí, anunciando-vos o testemunho de Deus, que é uma palavra para pregar o Evangelho, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo estava dizendo, nos 18 meses que eu estive aí na terra do saber, do conhecimento da filosofia, eu não vim anunciar a vocês uma filosofia,
não vim apresentar uma nova ideia, não vim aqui proclamar algo com uma retórica rebuscada, eu vim anunciar uma mensagem simples e de maneira simples. É isso que Paulo está dizendo aqui no capítulo 2, ao escrever para a igreja que ele tinha plantado em Coríntios. Que mensagem simples é essa? O verso 2: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Quando estive com vocês, eu não me apoiei em Sócrates, em Platão, em Aristóteles, em Péricles. Eu não vim filosofar, eu não vim apresentar uma nova ideia, eu não vim elucubrar, eu não vim aqui apresentar a vocês uma oratória impressionante. Eu vim aqui, estive diante de vocês anunciando uma mensagem simples, de um modo simples. Que mensagem é essa? A cruz de Cristo, o santo sacro evangelho de Cristo. É isso que Paulo veio fazer. Eu não anunciei outra coisa senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, Paulo está dizendo, o tema central do meu ministério, a espinha dorsal do meu ministério, da minha pregação, é Cristo crucificado. Irmãos, este deveria ser o tema central dos púlpitos, a principal mensagem dos púlpitos, a cruz de Cristo, o evangelho. Nós devemos resgatar a centralidade de Cristo e da sua cruz. Por que Paulo disse isso? Porque Paulo estava numa cidade, ele estava numa região, a região da Ásia Menor, onde o que reinava lá era a cultura greco-romana, e havia mais deuses na Grécia do que homens. Algum escritor diz que é mais fácil você encontrar um deus do que um homem. Terra da idolatria, das especulações, das filosofias, das ideologias, e aquele povo todo estava imerso no engano, na idolatria e da filosofia grega. Sabe por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo está dizendo, a única mensagem capaz de transformar o homem, a única mensagem capaz de salvar o homem, a única mensagem capaz de transformar pensamentos, cosmovisões, é a pregação da cruz, é a pregação do evangelho. Não é baboseira filosófica, não são especulações infundadas, é a proclamação do evangelho. E eu estou aqui para dizer a mesma coisa. Nós temos que voltar, irmãos, à pregação à moda antiga, a apresentação dessa mensagem escandalosa, a cruz de Cristo, a única mensagem capaz de transformar pecadores. O próprio Jesus diz, eu quando for levantado, todos atrairei a mim, todos transformarei, todos salvarei, atrairei. A maneira de atrair, salvar pecadores, é quando ele for levantado. O que significa essa frase? Eu quando for levantado. Quando ele foi levantado? Quando ele foi condenado, colocaram uma haste de madeira na vertical e a outra na transversal, e deitaram o Cristo, pregaram-lhe as mãos, pregaram-lhe os pés, amarraram cordas numa ponta, na extremidade da outra, em um buraco, e os soldados começaram a puxar, e ele foi erguido, levantado no madeiro. Eu quando for levantado, todos atrairei a mim. Quem está dizendo? Qual é a maneira de atrair, salvar pecadores? Anuncie a cruz, anuncie o evangelho. Essa é a maneira de atrair. 1 Coríntios 1:22, Paulo vai continuar, está dando início ao seu argumento, dizendo, porque tanto os judeus procuram um sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, e loucura para os gregos.
Vocês buscam sabedoria, sinais, filosofias, mas a mensagem capaz de mudar o mundo é Cristo crucificado.